Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar. Especialmente mais cedo, né, do que a tradicional segunda-feira, e também com o programa de esportes que não será apresentado ao longo deste final de semana tenso para o mundo. Teoria de Tudo não poderia ficar de fora deste diálogo importante. O que está acontecendo no Oriente Médio, no mundo todo? Esta nova guerra que surge com os ataques de Israel ao Irã, com a entrada dos Estados Unidos, a geopolítica mundial, tudo isso estará na pauta do Teoria de Tudo. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia e pensando juntos, né? Vamos tentar ser felizes. É claro que nem tudo está nas variáveis que nós podemos controlar, muita coisa é do mundo, e esta geopolítica, é claro que precisa de especialistas para que seja, né, melhor compreendida, melhor analisada em todos os seus vetores, em todas as suas somas. Este programa que tem o apoio do EAD Unicesumar, Top Down Informática, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, a Mecânica Tecnicar, Bangu Pub Restaurante, a jornalista Valéria Monteiro, também nossa querida amiga Maria Helena Lacava, amigos que estão juntos conosco, não é, na programação. E gentilmente nos atende aqui o professor João Inácio Pires Lucas para falar sobre isso. Forças Armadas decidirão a escala da resposta aos Estados Unidos, diz o embaixador do Irã na ONU. Trump tomou a decisão de atacar o Irã, a oposição fala em impeachment de Trump, condenamos a ação irresponsável dos Estados Unidos, diz a Rússia. A ONU atualiza estado de usinas nucleares do Irã. E que tipo de impacto nós estamos ameaçados de sofrer, ou o que nós precisamos entender destes conflitos. Eu vou trazer ele para a tela aqui, chamou para conversar comigo mais uma vez, como sempre. Alô, professor, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Estamos aí. Que bom que você nos atende num momento importante, preocupante, né? A gente continua vivendo, não vamos sair correndo aí desesperados, mas que é preocupante é esse negócio, né, professor? Pois então, né, eu diria assim que muitas pessoas estudiosas e que acompanham e que até transitam assim pelos fóruns internacionais têm estado preocupadas assim com... O pessoal tem estado preocupado com esses últimos acontecimentos, assim, né? Não tem sido por falta de grandes acontecimentos que os últimos anos têm gerado, né, assim, essas grandes preocupações, né, com o conflito lá na Ucrânia, agora já há um certo tempo ali, né, ao redor de Israel, com a Palestina. E então agora o agravamento, talvez, né, assim, a cereja do bolo seja justamente a ação de Israel no Irã e o revide do Irã, e agora, né, o ataque que os Estados Unidos fez nas usinas atômicas lá do Irã, né? Então eu diria que estamos num momento assim muito sério, né, para testar justamente a resiliência da comunidade internacional, né, e eu diria não só do Irã, né, de Israel, mas dos Estados Unidos e da Rússia, da China e de outros países que até têm capacidade nuclear, como o caso da Coreia do Norte, o Paquistão, né, momento de grande apreensão, eu diria, né. E aí, professor, eu gostaria de poder, junto com os nossos internautas que nos ouvem por toda a plataforma, usufruir da sua compreensão desse momento. Qual é a preocupação maior que o mundo tem que ter com esta escala, né, de conflitos que, quando entra de uma maneira tão explícita e dividido os Estados Unidos com a posição do Trump nesta guerra, e o mundo deve ter? Olha, eu dividiria em 3 efeitos, né, mais diretos. Nós temos o principal efeito agora em evidência, que é justamente
nas relações internacionais a guerra entre Israel e Irã. Isso é um fato concreto, é uma guerra. Ambos os países têm tido ações militares, né, especialmente no espaço aéreo, já que não são países fronteiriços, a despeito de provavelmente sim, espionagens, né? O Irã mesmo tem anunciado a prisão de espiões, né, no seu território, e acredito que o outro lado também, mas é um conflito eminentemente, digamos assim, aéreo, né, com bombas e aviões, e essa guerra, ela com certeza vai seguir, né? Nada indica que ela sofrerá uma interrupção, algum acordo, alguma negociação. Então isso provavelmente vai se estender ainda por mais um período, né? Na medida em que esses ataques, a despeito deles serem bastante violentos, né, de ambos os lados, e talvez a grande novidade seja no próprio território de Israel, né, ainda nós não vimos nenhum esgotamento, né, dos países diretamente envolvidos nessa capacidade militar, né, vamos dizer assim, aérea, né, de mísseis e aviões e coisas do gênero. Talvez a guerra possa migrar para uma outra modalidade, né? Já que agora eu diria também que a guerra tem esse aspecto tecnológico, né? Então ataques de hackers, tanto Israel quanto o Irã têm denunciado, né, esses tipos de ataques, e ambos os países também têm se utilizado desse expediente, afora outros, sei lá, que possam estar se intrometendo. Então a guerra é algo que vai trazer ainda muitos problemas, né? E a população brasileira, por exemplo, tem muitos parentes, né? Especialmente do lado israelense, pessoas que moram lá, pessoas que têm parentes, né? E eu diria que talvez menos no Irã, mas eu diria que nós temos talvez esses efeitos. Agora, talvez o segundo grande efeito, e que esse sim talvez comece a afetar mais o Brasil, sejam os efeitos econômicos, né? Que talvez tenha no no curto prazo, os preços do petróleo, né? E agora até com o próprio anúncio lá de Israel fechar aquele golfo onde passam os navios ali, né? Que é o Golfo de Hormuz ali, então isso pode gerar um transtorno internacional com a elevação do preço do petróleo, já que de 20% a 30%, né, do petróleo do mundo passa por aquele local, né, que é super estratégico. Então, diria que o próprio petróleo, especialmente do Irã, né, porque Israel não é um grande produtor, assim, é mais consumidor, agora o Irã não, né, e nesse aspecto, não só o petróleo que o Irã fornece para o mundo, mas especialmente nessa passagem, podemos ter um efeito econômico que é no bolso direto, já que petróleo é uma commodity super importante, né, para a composição dos preços dos países, do comércio, da indústria. E afora, sim, né, o Brasil ele tem um comércio com o Irã que é difícil de ser estimado pelas sanções dos Estados Unidos, e isso faz com que o Brasil e o Irã tenham um relacionamento indireto, né? Algumas estimativas dão conta de que o superávit brasileiro em 2024 tenha sido algo em torno de 8 bilhões de dólares. Oficialmente ele é bem menor, mas por causa das sanções. E já o comércio com Israel ele é muito pequeno e ele tem um déficit, né? Até porque alguns estados brasileiros, algumas polícias militares, algumas compram armas de Israel de pequeno porte, né, para suas polícias militares, algo que até nem seria necessário, já que nós temos empresas, né, no Brasil como a Taurus, por exemplo. Mas o comércio com o Irã ele tem um certo volume, né, e talvez ele também seja interrompido, sei lá, né, então nós vamos ter que acompanhar esses desdobramentos econômicos, mas no mínimo o preço do petróleo e do gás natural. E eu diria que o terceiro efeito, ele é mais no longo prazo e ele é um efeito muitas vezes silencioso e invisível, que é, digamos assim, o acirramento das questões políticas, ideológicas, né, e quando envolvem religiões, né, isso fica mais agravado, e especialmente o Ocidente, né, os Estados Unidos atacando o Irã, e eventualmente com apoio, nem que seja tácito, de outros países europeus, né? Isso pode acirrar novas ondas de atentados, né? Assim, de pequenos grupos.
que é aquele movimento hoje no campo da política e das relações internacionais que não é marcado assim, pelos estados nacionais, né? Ainda que alguns estados nacionais possam apoiar, né? E nós temos evidências e denúncias desses grandes players do cenário internacional, né? De Israel acusada de financiar o terrorismo, mas os Estados Unidos também não fica muito atrás. Sim. Né? Então, esse acirramento silencioso que pode gerar atentados, né, que vitimem as populações civis, eu acredito que é água na digamos assim, gasolina no fogo, né? É certo que isso vai acontecer, o inimigo invisível, o terrorismo vai aumentar. Então nós vamos ter desdobramentos de curto, médio e longo prazo, né? Digamos que se esse conflito fosse encerrado hoje, amanhã, eu diria que já temos evidências suficientes para uma escalada das tensões internacionais, né, por causa do que já aconteceu nessas últimas semanas. Essa preocupação que se tem, é claro que é normal. Estamos falando aqui de forma pragmática, professor, no sentido do tabuleiro mesmo, né? E eu vou, talvez, o senhor já tenha incluído na resposta, mas eu vou algumas vezes até ser redundante para que a gente possa aprofundar um pouco o assunto e tornar mais esclarecedor para todos nós, no sentido de entender. Nós tínhamos a preocupação ampla com a guerra da Ucrânia com relação a essa questão mesmo energética, né? Continua a guerra e ali não se resolve e tal. Essa guerra pode ser uma guerra mais rápida? Existe uma possibilidade de previsão? Eu não acredito um cessar-fogo, negociações, né? Já não vejo isso. O pessoal, claro que tem que falar, né, em diplomacia e tal, mas eu sou um pouco negacionista não, negativo. Agora, quem... Pessimista. Pessimista, exato, obrigado. Quem ganha e quem perde exatamente nesse tabuleiro de war, né? Olha, se tu me permitires, né, fazer claro, uma pequena digressão, por favor, para utilizar um termo pernóstico, né? Mas assim, nós tivemos na semana passada, talvez, um grande evento em São Petersburgo, na Rússia, similar, por exemplo, àquelas reuniões de Davos, né? Que foi um grande evento internacional, até com brasileiros participando, africanos, asiáticos, em São Petersburgo, numa perspectiva bem de negócios, estabelecer negócios, bem prático, né? E o relato que se tem, né, de pessoas que lá estiveram, né, inclusive de brasileiros, e nós tivemos falas de brasileiros, como aquele economista Paulo Nogueira Batista, né, fez uma fala lá numa mesa, né, num GT, que nós temos tido uma grande efervescência, né, lá, a gente pode dizer assim, no sul global, mas lá no caso do leste, né, no sentido de que os países asiáticos, da grande parte da África, e eu diria até com sul-americanos, assim, estão fazendo uma nova globalização, né, estabelecendo novos negócios. Então, bilhões de dólares foram negociados e muitos empresários da própria Europa com interesse em retornar lá para essas negociações, para o mercado da Rússia. E o caso do Irã, ele é muito estratégico porque ele é digamos assim, um país assim de passagem, né? Entre a Rússia, a China e, digamos assim, outros países da Ásia Central, né? E o Ocidente. Aquela região ali, né? Ela é muito fértil nisso de ser uma região em que une dois grandes continentes, né? No caso da Europa e a Ásia, e ainda tem a África ali perto e, de certa maneira, também chega até as Américas, né? Então, o Irã ele tem uma posição estratégica e ele é visto estrategicamente até pelas retomadas das rotas da seda na China, e oleodutos e gasodutos e comércios de trem e de navio, né? O Irã tem uma posição super estratégica. E ele, por ter entrado nos BRICS, ele tem sido um parceiro assim, dessas negociações, né? E até para que o Irã se recoloque, né, em vista das suas sanções, né, que tem há 40 anos. Então eu diria que
de certa maneira, o Ocidente, né, capitaneado pelos Estados Unidos e tendo Israel um grande aliado, e daí existem controvérsias até que ponto Israel que manda nos Estados Unidos e vice-versa. Sim. Sem querer entrar nesse Temos formulismo, tempo. a questão é que o Ocidente tem visto isso, e o conflito na Ucrânia, ele se estendeu até agora. Na verdade, a Rússia já ganhou faz tempo, né, Sim. esse conflito. E apesar de toda a ação da OTAN, dos Estados Unidos, né, e de outros países, a Rússia já ganhou e todas as evidências mostram que a Rússia não tinha interesse em abreviar e sair destruindo a Ucrânia. Apesar dela ter feito muitos bombardeios e ataques, entrou com o exército, né, o pleito da Rússia é mais ou menos uns 20% do território da Ucrânia e a desnazificação, né, como eles chamam, assim, que na verdade é uma visão contrária à Rússia. Então esse conflito, de certa maneira, já está resolvido. Ninguém mais tem interesse porque a Rússia ganhou e agora... E o checkmate desse conflito, professor? Tipo assim, olha, acabou em termos dos Estados Unidos, né, com a ascensão do Trump, era justamente os Estados Unidos começar a ver voltar um pouco do dinheiro investido. Que houve aquela combinação lá com as terras raras, né? E entre uma maneira o Zelensky e a Ucrânia. de pagar, né, alguma coisa assim. O apoio americano, mercenário. Isso. Então, nesse sentido, a posição da Rússia provavelmente vai ser até de querer levar o Zelensky para um tribunal de guerra, assim, né? E visto de alguns atentados, até tivemos um recente lá com drones. E a Rússia, acho que ela vai por, não assim militarmente, mas juridicamente, ela tem interesse em tirar o Zelensky e colocar uma outra administração, se não for pró-russa, pelo menos não tão inimiga da Rússia, né? E bola para frente, eu diria. E né? o mundo a Europa está aceitando isso já Isso, como a Europa fato consumado. A Europa e os Estados Unidos já querem se livrar. A diferença da Europa e dos Estados Unidos é que os Estados Unidos quer receber alguma coisa em troca, né? Tipo assim, Inclusive olha, a OTAN, professor. Oi? A OTAN também? A OTAN ela é muito refém das posições dos Estados Unidos, né? Tanto que os europeus eles estão pisando em ovos, né? Porque a administração Trump ela sempre coloca a Europa numa posição subserviente, né? E mostra bem como eles são desnecessários, né? Então, tanto nas negociações, ele vai direto com Putin, fala lá com Zelensky, não tem nada a ver com os europeus, né? Dá espaço para os europeus. Então, a Europa fica muito pisando em ovos e já uma pressão popular, né? No sentido de que os europeus, assim, não digo romperem com os Estados Unidos, mas a cada conjuntura, o próprio ataque no Irã, grandes manifestações pró-Palestina e já um desgaste em relação a esse cenário da Rússia, porque encareceu o custo de vida europeu pelo corte do gás da Rússia. Então eu diria que os europeus estão louquinhos já para voltar, né, com a Rússia, no sentido até das questões energéticas e explorar economicamente a Rússia. A Rússia está num crescimento lá e todas essas articulações, né, que muitas vezes a gente conversa aqui, que é um outro cenário, né? O nosso cenário aqui é de guerra, um cenário pessimista, de crise. O cenário lá da Ásia Central, é um cenário de crescimento e de desenvolvimento, né? Então isso os Estados Unidos, ele percebe, e também na gestão do Donald Trump, que os Estados Unidos têm perdido força. Tanto que essa narrativa de bravatas lá do Donald Trump, de dizer que vai acabar com os conflitos num dia, que esse ataque dos Estados Unidos foi maravilhoso, é uma bravata que todo mundo sabe que é de marketing, né? Porque justamente quem não tem essa condição é que precisa fazer esse discurso, né? Primeiro a força, depois a paz, que nem eu disse junto com... Mas é uma discussão que se sabe que não tem a consistência toda. Claro, os Estados Unidos têm uma grande força bélica, é uma potência econômica, mas muito menos do que já foi. E o mundo inteiro, de certa maneira, já está indo cada vez mais para o colo da China, até por causa das sanções e das tarifas, né? Enquanto que na África, os Estados Unidos ficam botando umas tarifas. A China vai dizer assim, não, tarifa zero. E os países do mundo inteiro, que já são, a China já é o maior parceiro de todos os países, vem ainda cair no colo da China. E é assim que a China está conquistando o mundo, né? Pelo comércio, né? Os Estados Unidos seria pela força e o chinês pelo comércio, assim, né? Eles não são bobos, eles querem desenvolver a infraestrutura da América Latina com ferrovias que liguem os dois
os 2 oceanos, eles querem investir isso para os negócios deles, né? E de certa maneira, claro que isso melhora as infraestruturas da África e da América Latina. Eles pensam nisso, pensando também no comércio deles e facilitar, né, os navios e facilitar os trens e as cargas e as commodities, né. O chinês, ele tem uma visão de longo prazo, né, que não tem essas conjunturas assim como nos governos democráticos, né, do Ocidente, que pode trocar uma administração mais cautelosa, mais respeitadora dos tratados internacionais e por uma outra que é mais agressiva, né? Então, eles não têm essa inconstância, eles têm eles vão naquele passinho deles ali, né? E cada vez mais eles vão assumindo, é como se fosse aquele adversário no futebol, que ele joga no erro do adversário. Ele fica numa ação reativa, né, jogando no erro do adversário. Então, os Estados Unidos têm cometido uma série de erros ao longo do tempo, com países, regiões, e eles vão comendo o mingau pelas beiradas, como se diz. Pois é, e aí, dentro dessa. Assim, nós estamos aqui tateando, né, analisando da sua experiência, que é também, né, um analista, tenho certeza, bastante assertivo, mas ninguém sabe o rumo que isso pode tomar, né? Só se fosse Deus, né? E aí é uma coisa muito, né, fora da nossa a capacidade humana. Se mudou o foco do noticiário, parou-se de falar do ataque à Palestina. Israel está com 2 guerras nesse momento, professor. Pois é. Não, eu até assim, ó, o que pode estar motivando esses últimos acontecimentos, né? Assim, do lado de Israel também, né, não parece existir dúvida que o próprio desgaste, né, na situação da Palestina, que já começou a gerar uma inimizade internacional, né, com muitas populações na Europa, na América Latina, na Ásia, nos próprios países árabes, protestando, né, e cobrando dos seus governantes, das suas elites, um posicionamento, assim, né, para cancelar acordos com Israel, e Israel internamente também, né, nós temos muitas evidências de que Israel está bem dividida, né, então nós temos uma parte da população que também protesta contra esse governo, né, pela responsabilidade até de como lida com os reféns, né, ainda israelenses, né, que estão submetidos lá ao Hamas, como que também lida com crianças e hospitais na Palestina. Então, nós temos um grupo grande dentro da própria Israel. Então, como já aconteceu no passado, em relação, por exemplo, à Argentina com a Guerra das Malvinas, né, que pegava uma ditadura em decadência, como já aconteceu com os próprios Estados Unidos, né, que tentou surfar o máximo possível no 11 de setembro, atacando o Iraque com mentiras lá de armas de destruição em massa, também para ter efeitos políticos internos. Então Israel tem uma movimentação muito em vista, né, o governo de Israel, o Estado de Israel, pela questão política, né, de mudar o foco e de tentar uma certa coesão interna que não estava existindo, né? E então deixa a oposição de Israel, deixam esses grupos contrários, né, ao atual primeiro-ministro, deixam numa sinuca de bico, porque na medida em que o país começa a ser atacado pelo Irã, isso gera uma comoção e uma coesão social. Sim. E do lado, por exemplo, então Israel tem essa perspectiva, né? Então, ela continua tendo ações em Gaza, só que Gaza é diferente, né? Então, não é como o Irã. Então, Gaza bota lá o exército, armas leves. Israel formou com pessoas muito relacionadas a essa visão de mundo uma espécie de organização para a Palestina no sentido da alimentação, essas coisas, né? Formou um grupo lá, uma espécie de ONG para dar alimentos para Israel, para os palestinos, né? Que eles voam em bretes, assim, uma coisa horrível. A maior parte da população está concentrada num pequeno território que ainda não foi destruído, e já milhares de pessoas morreram, né, para tentar ter alimentos ali. Então é uma situação horrível, assim, que a comunidade, infelizmente, por causa da guerra com o Irã, deixa de lado os palestinos, mas cada vez o cenário é mais de crime de guerra, assim, é mais horrível. Sim. Só que daí agora, né, com o ataque do Irã,
destaca-se então essa relação, né? E o Irã tem uma larga folha de serviços prestados assim a coisas ruins também, né? Em relação às Claro. mulheres, né? É uma república islâmica, tem problemas internos, né? Que volta e meia eles vêm à tona, né? Então isso é sempre forma o Irã um inimigo público número um, assim, né? Dos países Uhum. ocidentais, especialmente dos Estados Unidos. Mas quem atacou agora, nesse momento, foi Israel, né? E quem jogou bomba lá foi os Estados Unidos, né? E É. quem não conseguiu provar ainda as armas nucleares foi a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos e Israel, que usa o pretexto de que o Irã tem desenvolvimento, enriquecimento do urânio para armas nucleares e que isso nunca foi mostrado publicamente, né? E o Irã Uhum. talvez agora, se não tivesse feito isso, agora ele tem motivos, né, para não ser atacado como o que não É. acontece com a Coreia do Norte, que teriam assim motivos super grandes, né, para ser Uhum. atacado, se a gente for pensar, porque até ela fica jogando e testando míssil para cá e para lá, perto da Coreia do Sul, perto do Japão, e ninguém faz nada com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tem bomba atômica, né? Então acho que se o Uhum. Irã não tinha desenvolvido, né, um sistema para a criação da bomba atômica, agora ele percebeu que precisa, porque não fazem com a Coreia do Norte o que tem feito, que foi feito com o Irã. Sim, perfeito. Se eles tivessem, né, já teriam jogado, inclusive, né? Alguma forma. Sim. O cara, em vez de Né? pedir um café lá, uma coisa, É, aperta num é, botão assim e dispara um míssil. é. O Irã, ele, se a comunidade soubesse que o Irã tivesse essa capacidade, né, já ia ser uma outra conversa, né? Uhum. Então, isso mostra, eu diria que são aqueles efeitos, às vezes, silenciosos. Mostra para o Irã, mostra para outros países, Uhum. que eles, se não têm bombas atômicas, eles ficam reféns disso, né? Uhum. Então, é complicado, né? Porque, obviamente, se o Irã tivesse dado motivo, assim, né, Uhum. explícito, né, e com a convenção da ONU e com a COA e com decisões lá do Conselho de Segurança, aquela coisa toda, né, como diz o direito internacional, se justificaria, né, um ataque. Não foi o caso, né? Eu diria até dentro dos Estados Unidos, porque um outro país que também está bastante convulsionado internamente são os Estados Unidos, né? Sim. Então nós temos visto grandes protestos. Uhum. Claro que o motivo é outro lá, né, as questões da imigração, né, e outras medidas que têm sido tomadas, mas os Estados Unidos está numa efervescência muito grande e Uhum. também, obviamente, que esses episódios mudam o foco, né? Apesar de que também as várias pesquisas mostram que até mesmo entre republicanos não existe adesão assim para os ataques no Irã, né? Porque o pessoal até sabe desses outros desdobramentos. Em tese, os Estados Unidos ele dá um boi para não entrar numa briga, a população, né? Uhum. A sua visão isolacionista, né? E, de certa maneira, o governo americano até sabe, né? Começa a provocar o Irã. Vai que o Irã joga Uhum. uma bomba como essas tem que ter jogado em Israel, jogue numa base militar dos Estados Unidos ali, que é super pertinho ali, porque tem no Catar, tem no Kuwait, é mais perto do que Israel até. Vá que jogue uma bomba e mate pessoas ali. Bom, aí já está feito Sim, a sim. encrenca, porque em tese, os Estados Unidos, assim, ele entrou, mas entrou meio saindo, porque ele já, com aquela retórica de vitória e que destruiu a capacidade, ele já, bom, agora não precisa mais, então Uhum. se Israel, se o Irã faz alguma ação contra diretamente o território dos Estados Unidos, aí que o troço vai É. encrespar, né? E agora é a expectativa que nós estamos, né? E eu diria que também todo mundo está de olho na Rússia e na China, né? No Para ver o que vai comportamento, né? acontecer. Eu diria que a China menos, né? Mas a Rússia, que é uma parceira histórica do Irã, e não tem outro, e também tem outros parceiros ali do Irã que eu diria estão querendo botar o dedo no gatilho ali, como a Coreia do Norte, e eu diria até o Contra os Estados Paquistão, Unidos. até sim. Apesar do Trump se dizer amiguinho, né? Do presidente Mas eu russo, né? diria Do que Putin. eu diria que o Trump ele vive meio um mundo paralelo, assim, eu Sim, diria. o mundo louco do Trump, né? Ele tem um É. mundinho dele. Como ele é uma pessoa muito importante, né? Ele tem uma série de adeptos, é Uhum. presidente assim de uma das maiores potências do mundo, então ele pode se dar o luxo de viver no mundinho dele, né? Uhum. Mas eu diria assim, se tem alguém que tem os pés bem no chão é o Putin, né? Sim, O Putin ele pode ter uma série de problemas, ele não tem cara de ficar assim contando história, assim, né? O sim. Putin é um cara que ele tem os pés no chão, assim como o presidente lá da China, né?
São É aquela história, o cão muito que muito realistas. ladra não morde, né? Pois é. Só que ele tem um potencial para morder, né? Quando for preciso, com mais precisão, sem É. desgaste, né? É um problema Isso. sério, que eu diria, e isso justamente, né? Eu diria assim, até que ficasse no Irã e Israel, ainda é uma coisa horrível para as suas populações, pessoas tanto em Israel quanto no Irã, né? Pessoas civis estão Sim, morrendo, estão tendo suas casas explodidas é e muito algumas triste. infraestrutura, mas seria um mal menor. Agora, com a entrada dos Estados Unidos, aí já complicou um Uhum. pouco, né? E como tu disseste perfeitamente, nós não temos como saber porque estamos lidando com pessoas que não têm a mesma racionalidade que a nossa, assim, né? Não. Não. E outra coisa, né, aí que tá falando é dinheiro e poder, né? O que manda no mundo. Não é a religião, né, a religião apela para a paz, mas que nunca vai chegar enquanto for essa moeda à medida da humanidade, né? A morte é banal. E ali, professor, no Oriente Médio, eu vi aqui uma recente notícia de que para a Arábia Saudita, para o Egito e para a região ali, esse ataque dos Estados Unidos, essa briga lá, poderia até melhorar, como o senhor disse antes, poderia até melhorar o mercado para eles, poderia ser até ter um efeito colateral positivo, né? Ao contrário de um Sim. estilhaço de bomba, né? Eu diria que o caso do Egito é muito interessante, né? Porque ele é um inimigo histórico de Israel, foi, né? Mas ele, por exemplo, teme mais os palestinos invadindo o seu território do que Uhum, Israel, né? Então, até agora, nesse conflito, né, viu-se que a fronteira, né, do Egito com Israel é mais uhum, fácil os israelenses entrarem no Egito do que os palestinos, né? Porque, sim. claro, o Egito tem medo que os refugiados palestinos, né, eles fujam para um país assim, né, mais próximo da situação deles, né? E Uhum, isso seria complicado para o Egito. Então, o Egito tem sérios problemas em relação a isso. Se a gente pensa lá na Jordânia, né, que uhum, também é um país né, que faz fronteira ali, né, tanto com a Palestina ali, né, no caso da uhum, Cisjordânia e tudo, e os aviões, né, de Israel passam por cima do espaço aéreo da Jordânia ali, né, até para sim. atacar o Irã. Então, assim, ó, tem países que eles ficam na deles, né? Eles talvez até temam, assim, né? Não tem tanta Uhum, esse conflito como tem por causa do Irã, por exemplo, né? Que não admitiria uhum, isso, né? Mas na verdade a Arábia Saudita talvez seja o principal ator da região, né? Em vista da sua força econômica. uhum, Mas a Arábia Saudita, né? Se nós formos ver, ela é cheia de bases militares dos Estados Unidos. E a Arábia Saudita tem uma posição bastante sempre dúbia por causa de ser um grande fornecedor de petróleo, e tem relações com a Rússia, tem relações com a China. Então a Arábia Saudita, se nós formos ver, né, a sua elite, ela é até mais radical do que os xiitas lá no Irã. Se nós uhum, formos ver os grupos terroristas no mundo, eles são muito mais da religião, do corte wahhabista da religião da elite do Arábia Saudita do que dos xiitas, né? sim. Então a Arábia Saudita sempre teve uma postura assim, muito dúbia, e agora, por exemplo, o próprio silêncio dela assim, mostra Uhum, que, pelo menos para os palestinos, então, não teve nenhuma grande ação. Agora, o caso do Irã, o Irã é um certo inimigo regional, né, da Arábia Saudita, então a Arábia Saudita fica quietinha ali para ver o que vai acontecer, né? uhum, Mais ou menos com essa perspectiva que tu disseste. De repente, ela pode beliscar uma vantagem ali com o sim. enfraquecimento do Irã, por exemplo, E com o nessa aumento questão do preço do energética. barril do petróleo. Isso é. Eu diria que os países que produzem petróleo, eles vão ganhar bastante agora, né, com a subida do preço. Sim, sim. E a Arábia Saudita é um desses países, né? Uhum. Dentro dessa ideia, professora, ainda aproveitando, nós temos uns minutos aqui com a sua, aproveitando o seu domingo, né? Vamos completar 50 minutos de programa para que a gente possa esclarecer, por gentileza, aproveitando a sua presença aqui no Teoria de Tudo especial, falando desse conflito aí que está acontecendo. O quanto disso pode escalar para um conflito mundial? O papel da ONU, professor, nesse momento, essa reunião, o seu Hoje mesmo sorriso nós aí tivemos, já né? fala muito, né? Não, hoje mesmo nós tivemos, né, uma reunião lá na ONU. E, infelizmente, a ONU ela tem tido um papel importante para muitos temas, né?
eu diria, na Unicef, na Unesco. Nós temos tido, a ONU tem sido hoje uma defensora assim dos dados, né, da ciência. Ela mesma tem compilado dados, né, para fazer o desenvolvimento humano e em várias áreas. A ONU tem tido um papel importante assim, em muitas áreas, mas neste especificamente desses conflitos, ela tem sido uma, digamos assim, totalmente frágil, né? Eu diria assim que a estrutura dela é uma estrutura complexa, aqueles poderes de veto, né, que as grandes potências lá têm no Conselho de Segurança. E, infelizmente, né, eu acho que ela tem pouca possibilidade de produzir algum efeito. Com certeza, né, nós vamos ver que esse conflito ele tem tudo para transcender, digamos assim, o Irã e Israel. Já com a própria entrada ali, né, circunstancial dos Estados Unidos, claro que os Estados Unidos têm ajudado muito mais, até porque a própria ida de caças israelenses até o Irã e a volta, muitas vezes depende de abastecimento aéreo, e que é uma tecnologia, os aviões, tudo assim, são do lado dos Estados Unidos, né? Aqueles aviões Sim. tanque, né? Então, os próprios mísseis dos domo de ferro e daquelas camadas todas, né? Israel tem só a fábrica assim, de armamento leve, então o resto tudo dos Estados Unidos, e às vezes pega para pagar em suaves prestações. Sim. Então já é um conflito internacionalizado. Agora, eu diria assim que nós corremos o risco de, eu não diria virar uma guerra mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? De termos conflitos no Pacífico, no Atlântico, tivemos na Europa, teve na África, né? Eu diria que não é o caso, mas isso pode gerar uma escalada ali daquelas regiões terem os parceiros, né? Como mais ou menos a Ucrânia tinha por baixo dos panos a OTAN e os Sim. Estados Unidos. Sim. Eu suspeito que Israel já tem os Estados Unidos e eventualmente o Irã pode ter a Rússia. E isso pode E a China também, né? ultrapassar. A China pode ultrapassar uma fronteira. Eu diria que a China, eu acho que a Rússia ela é mais brigona, assim, né? Sim. E tem uma relação histórica com o Irã, né? Pela proximidade, porque durante a União Soviética, a fronteira do Irã era com países da União Soviética. Agora tudo bem com aquelas outras repúblicas, né? Mas a União Soviética fazia fronteira, né, com o Irã, e eles tiveram todo um acordo e tem uma ação mais estratégica. Então eu acho que para ali tendo talvez como aqueles países, né, pode ser que tenha um recrudescimento e uma destruição maior desses países, com as outras potências agindo ali. Não acredito que agora, além ali da final da guerra da Ucrânia, possa ter algum outro conflito, a não ser que possa se estimular o Taiwan, por exemplo, por botar a China também. Pode ser um rastilho de pólvora, mas eu penso que a guerra pode ser maior do que a região, mas na região, assim, né? Com mais Sim. outros grupos envolvidos. Sim. Resumindo aqui, pelo que eu entendo da sua fala, com relação aos blocos econômicos que estão se formando fora desse eixo de guerras, né, o que está sendo inteligente, né, tanto a Rússia quanto a China, países ali do norte da África, enfim, e outros, não é? Os Estados Unidos dividido internamente, sem capacidade organizacional de uma política externa participativa, talvez com algum empresário, algum bilionário, etc. A América do Sul, temos aí a liderança do presidente Lula, mas né, é desorganizada também no sentido cultural, né, e até financeiro, que é o que move. Mas o que se percebe nisso é que esse bloco de negócios está ganhando vantagem galopante, eu diria, né, diante dessa crise dos Estados Unidos. Talvez seja também até uma arma mais inteligente para e a Europa nisso tudo, está observando a União Europeia, professor. Eu diria que a União Europeia ela está fazendo água, né? Assim como já muitos líderes da própria Europa entendem que a OTAN não tem mais sentido, né? Eu diria que a comunidade da Europa ela faz água, né? Nessa perspectiva assim de a própria saída, né, da Inglaterra ainda não foi bem resolvida e a comunidade realmente ela tem se mostrado muito frágil porque ela não faz assim um enfrentamento
né, civilizacional com os Estados Unidos, né, em vista da defesa dos princípios, né, ambientais, democráticos, republicanos. A Europa não tem feito esse enfrentamento com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos não têm tido uma ação racional e coerente, né, então os Estados Unidos ele tem colocado em xeque realmente a liderança e a possibilidade da Europa. A Europa também, né, ela é frágil em relação a recursos, especialmente esses recursos energéticos, né, mas eu diria até de mão de obra, né, da população também vai envelhecendo. Os estados nacionais europeus são os estados que investiram muito em políticas públicas, né, em infraestrutura, e agora possuem déficits, assim, né, tirando a exceção da Alemanha. São países muito com dificuldades econômicas, como o caso da Itália, né? Então eles estão vendo ruir, né, possivelmente o seu estado de bem-estar social. Eles têm dificuldades enormes assim com as populações de imigrantes, né, de ex-colonizados. Então tem um aumento da xenofobia. A Europa não tem apresentado do modelo econômico, político, científico nenhuma grande alternativa. Então eles estão agora desafiados, né, a ficarem junto com os Estados Unidos num barco que de certa maneira está afundando, né? Os Estados Unidos ele não tem uma ação positiva no mundo de melhorar as condições de vida, né? E quem tem mostrado isso são lá os países, especialmente a China, né, no modelo da China, quietinho, comercializando, com algumas questões ambientais, mas também não está muito preocupada, assim, eu diria, tem uma preocupação ambiental, mas ela também não se nega a fazer a industrialização antiga. E a China, então, ela é bastante do sul global, eu diria, né, assim, com a África, com a América Latina. Então a Europa ela fica sanduichada, né, eu diria, está de marisco ali, né, porque as lideranças atlantistas, como se diz, né, elas têm uma pendência para os Estados Unidos que tem deixado a Europa segurada no pincel, né? A questão é de formar talvez novas lideranças que aceitem virar para o leste, assim, no caso lá da China, né? O problema é que talvez o que atrapalhe a China, de certa maneira, seja a própria Rússia e as inimizades que a Rússia tem com o continente europeu, né? De guerras históricas, né? Só para a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, a gente pega a Primeira Guerra Mundial, a própria, né, União Soviética, teve o Napoleão Bonaparte. Eu diria que a União Soviética, a Rússia, sempre brigou com o restante da Europa, e isso dificulta talvez a entrada mais forte da China ali, né, porque ela tem a grande parceira na Rússia. Mas a Europa, eu diria assim, ó, ela foi já protagonista da ciência, da tecnologia, foi protagonista do Estado democrático de direito nos últimos 200 anos, Revolução Francesa, mas agora ela perdeu, parece, o bonde da história, assim, né, para ela mesma. Não tem ali, a ONU, nós falamos já, parece somente ser, nesse momento, um palco para narrativas, né? Todo mundo vai lá falar a sua história. E a Europa não deve ter protagonismo ali, a França, a Alemanha, Inglaterra, nesse jogo de guerra, professor? Eu vi a líder da comunidade da Europa super, assim, ó, passando pano lá para o ataque dos Estados Unidos, enquanto o presidente, né, o presidente lá da ONU, da Conselho da Assembleia, esqueci o nome do rapaz agora, acho que é espanhol, ele fez ele condenou, né, e a van der Leyen, ela foi, não digo elogiosa, mas ela disse, não, os Estados Unidos está fazendo certo, o Irã isso, o Irã aquilo. Eu acho que só mostra o servilismo, assim, da Europa em relação aos interesses dos Estados Unidos. Ela poderia ter a comunidade da Europa teria, até certo ponto, condições, né, de ter uma ação independente, de questionar os Estados Unidos, assim, que poderia questionar a Rússia, questionar a China, e não tem sido o caso, né? Tá, então há um medo econômico nesse sentido de servilismo aí, a questão é comercial, né? Militar e econômico, né, porque as próprias bases dos Estados Unidos, aquela coisa toda ali da OTAN, está dentro da Europa, né? E os Estados Unidos têm achincalhado a Europa, especialmente o Donald Trump, briga lá com o Macron, briga com a mulher do Macron, e tem uma ação assim bastante crítica de desleixo, né? E os europeus ali, acho que eles estão engolindo sapo, né? Como se diz.
Pois é, o Teoria de Tudo está conversando, né, com essa sumidade né, de ciência política. Professor João Inácio Pires Lucas, eu estou aqui te explorando um pouco, não é? Mas Nós temos falando da Copa do Mundo dos clubes lá. dos Né? clubes, né? Até porque, aliviando um pouco, porque eu quero lhe perguntar a questão da Oceania ainda nesse processo, ainda da Austrália e o resto da Ásia, também dos outros países. Mas eu preciso, como a gente falou da Copa do Mundo, eu estava acompanhando, se alguém pegar no YouTube um noticiário da CNN e observar os comentários, é terrível a leviandade como o brasileiro observa esse palco de guerra. Eu não sei se é por ignorância, se é por maldade, por estarmos distantes, nunca temos uma lembrança mais, né, de guerras no Brasil. Então, comentários absurdos, como se fosse um jogo de futebol. Vai Rússia, vai Israel, quem é? Sim. Eles diziam aí da líder europeia, quem é essa mulher? É um cadáver. Bom, é um absurdo. Eles deixam aberto, eu acho, pra gente. É uma análise sociológica, política dos brasileiros, professor, vergonhosa. Não sei se você já percebeu isso. O que eu acho, vamos pegar o lado positivo disso, né? É que essas coisas são distantes da nossa vida, assim, né? Nós temos o nosso enfrentamento maior, assim, é isso no futebol, com os argentinos. E o brasileiro também, ele gosta de levar as coisas também na galhofa, né? Como se diz, na flauta, fazer piadinha. Eu acho que esse é um lado positivo mais leve, né? Agora, com certeza, seria um bom momento, até pelos desdobramentos no Brasil, da gente aprender um pouco com isso, né? Exato. E ver a seriedade desses acontecimentos e a importância sempre de ter diferentes fontes alternativas, né? De sopesar, como se diz, né, as fontes e ver a seriedade e a importância, né, assim disso. O brasileiro, ele está numa outra vibe, eu diria, né. Claro que nós temos isso é preocupante. Um certo aumento, assim, de uma certa violência também política, assim, né, algumas narrativas mais intolerantes, mas eu diria que isso não tem a ver com a cara do brasileiro. O brasileiro é mais isso que tu está dizendo, ou seja, ele vai fazer uma piadinha, ele vai querer trazer para a linguagem do futebol, né, assim, problemas sérios, e eu diria que essa é uma característica leve da população brasileira, mas no atual cenário, eventualmente pode ser até meio irresponsável, né, a gente tem que saber bem onde nós estamos pisando, né, porque o mundo hoje globalizado, o que acontece lá naquela região respinga aqui na nossa, né? Sim, e a educação, a falta de empatia, eu digo, professor. Nós tivemos eu não quero entrar profundamente nesse assunto porque é muito polêmico, mas nós tivemos o caso do Léo Lins, que foi condenado a 8 anos por piadas, né, com problemas, né, de pessoas consideradas horríveis. É a mesma coisa quando você diz, né? Vai, Netanyahu, mete bala, não sei o quê, sabe? E as pessoas morrendo, um genocídio acontecendo. É quase como se dissesse lá no forno, bota fogo aí mesmo. Eu acho assim que essas coisas, como elas são distantes do nosso dia, nós temos outros problemas, assim, né? Da violência urbana, criminalidade, crime organizado, nós temos, assim, problemas nossos que são sérios, mas eu diria que esse tipo de conflito, para nós, o Brasil, mesmo com alguns desses problemas, assim, às vezes de racismo e tudo, o Brasil é um país acolhedor, né? Então nós temos que esses povos todos estão aqui no Brasil, né? E vieram para cá e alguns trabalharam mais, uns foram escravizados mais, mas se a gente vai ver o Brasil, ele é um país que, tirando a escravidão, né, os outros povos, ele fez assim um acolhimento até, como tem feito até recentemente, assim, né? Perfeito. Populações com problema. Então, é um lado, eu diria assim, infantil do brasileiro ainda, né? Que precisaria crescer um pouco, né? Talvez. Até para não eleger, né, políticos, né, fora do contexto mais adiante. Os problemas do Brasil tem no mundo, né? Infelizmente, não é um privilégio só do Brasil os problemas. Mas eu penso que a nossa cultura assim, política ela poderia amadurecer um pouco, assim, né, para ver onde toca a banda, né, como se diz, e talvez encarar com seriedade, porque essas coisas podem estar aqui amanhã. Sim, claro, né, nos atingirão. Sim. Oceania, rapidamente, como é que o senhor está vendo? Olha, eu diria assim que a Austrália... E o resto da Ásia, né? Eu diria que a Austrália ela tem uma posição assim predominante, né?
E ela estava numa linha mais conservadora, né? Se eu não me engano, agora houve também uma troca, assim, né, com posição política, mas eu diria que pela própria formação, assim, né, e fazer parte da comunidade britânica, né, Sim. cujo rei Charles III, ele é o rei lá da Sim. Austrália, ela fica um pouco limitada a essa movimentação, assim, eu diria, né? No cenário internacional, ela tem ela pelo menos assim, ela é bem vista, né, pelo seu modelo de desenvolvimento, assim, né, apesar de ter uma região inóspita, né, mas ela tem um modelo de desenvolvimento similar, assim, né, um modelo britânico, né, e nesse caso ela é uma referência. Agora ela tem uma atuação mais regional, eu diria, e no plano regional a Austrália, ela vinha até certo ponto endossando, né, as ações da Comunidade da Europa, OTAN, aquelas coisas todas, mas agora eu vejo que ela está um pouco na dela, assim, né? Ela não tem tido um protagonismo, assim, né, como já teve recentemente. Talvez algumas rearticulações políticas internas, que é uma coisa também que muitas vezes a gente esquece, né? Porque o próprio Donald Trump, o Netanyahu, e talvez menos lá o Irã, mas eu diria que mais o Trump, o Netanyahu, o próprio Putin também menos, mas eles sofrem muito dos conflitos internos, né? Então o próprio Trump, as ações dele tentam dialogar com os problemas internos, né? A despeito de que agora esse bombardeio lá ele não tinha nem entre os republicanos, né? É a mesma coisa do Netanyahu lá. Agora, no caso da Austrália, eu suspeito que alguns conflitos internos, assim, né, políticos, né, possam estar deixando a Austrália um pouco de fora, assim, de um protagonismo internacional, como ela já teve recentemente, assim, né. Pois é, professor, para concluirmos, não é, esse nosso diálogo, hoje é domingo, dia 22 de junho, muita coisa vai acontecer, deve ser um conflito incisivo, como insiste o Trump, assertivo. Há quem diga que o Irã pode ter transportado urânio radioativo para outros lugares, pode ser justificativa, né, para outros ataques. Enfim, o que pode se esperar? Não, sim, eu entendo que a expectativa não é de uma resolução no curto prazo, porque a longo prazo esses países estão brigando, né, eu diria. Sim. Então, eventualmente, um cessar-fogo circunstancial não vai colocar todas as mazelas desse conflito, né, que deverá perdurar por mais tempo. É um pouco como entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, terminou a Primeira Guerra, a Alemanha teve uma rendição incondicional, né, tivemos todo lá o Tratado de Versalhes, a criação da Liga das Nações, mas aquilo ali ficou em brasa morna. Que virou a Segunda Guerra, né? Argumento para a Segunda Guerra. Então, os Estados Unidos já cantou vitória do Afeganistão, já cantou vitória do Iraque, já cantou vitória de um monte de lugar. Do Vietnã. Mas eu diria que o pior tenha sido do Afeganistão. Que eles cantaram vitória, tiraram o Talibã, fizeram um evento no navio comemorando, que lá estava o Talibã lá. Os Estados Unidos saiu correndo dela. Então essas coisas elas não têm fim. São guerras eternas, como se diz. Então nós estamos lá, é uma guerra eterna, que pode baixar para ações de terrorismo, mas é uma guerra eterna. Então não temos como solucioná-la no curto prazo. Pois é. Vamos deixar reticências, então, e agradecer. Os próximos capítulos. Os próximos capítulos. E o senhor já tem aqui a cadeira cativa, agradeço mais uma vez. Chamo de senhor, né, em respeito aqui aos ouvintes, e claro, pela nossa amizade, né? Sim, o João é bem melhor. Mas o protocolo jornalístico dá também autoridade a quem fala. Eu sou aqui um perguntador, o senhor é o especialista aí, né, professor João? E aí, como amigos, né, eu lhe agradeço ter tirado uma parte do domingo. Esse programa vai navegar aqui pelas nossas redes e também, né, pela nossa rádio Sabe Caxias, né, que viramos rádio novamente, então muita gente vai se beneficiar disso para ter uma análise, pelo menos uma consciência, refletir, porque também nós não somos aqui, né, pregadores de absolutismo nenhum, né, professor? Estamos aqui avaliando. Longe, né?
de longe. É bom as pessoas se informarem sempre com o máximo possível de fontes alternativas, né? Também, mas a sua opinião é muito importante, né, nessas fontes, e eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Teoria de Tudo. Agradeço os elogios, obrigado. É isso aí. Bom domingo, até a próxima. Obrigado, tchau. Valeu, tchau, tchau. Estamos apresentando Teoria de Tudo. No final do programa, eu chamo a Unicesumar aqui para falar conosco neste comentário importante, né, do professor João Inácio Pires Lucas, mais uma vez nos atendendo. A guerra nunca é boa. Violência gera violência, é esse o ditado e não é por acaso, né? Nós deixamos por aqui a nossa gratidão a você com a Unicesumar. Pense, pensando bem, dá para ser feliz. Tchau, tchau, até o próximo. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar do seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo.
Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio